Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, terça-feira, estamos na 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho proposto está em Lucas, no capítulo 13, dos versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Santo Evangelho que estamos meditando nos mostra Jesus que faz comparações com o reino de Deus para que possamos compreender a grandeza do amor de Deus para com cada um de nós, ao enviar o seu Filho ao mundo para espalhar o reino de Deus, para tornar acessível o reino de Deus a todos os homens. Nós precisamos lembrar que no Evangelho de ontem, Jesus realizou ali uma cura na sinagoga, onde uma mulher encurvada foi curada e todo o povo se alegrava com as maravilhas que Jesus realizava. E dentro desse contexto, sabendo de que os fariseus, os judeus ali, ficaram uriçados, nervosos, porque Jesus realizou aquela cura no dia de sábado, Jesus também começa então a mostrar a que é comparado o reino de Deus. Ele compara a semente de mostarda, tanto a menor semente, como também a mais resistente semente, e que pequenininha ela vai crescendo, torna-se uma árvore frondosa, que faz sombra para os animais, e os seus ramos as aves do céu fazem ninho. Nós podemos entender que as aves que fazem ninho nesses ramos é todo o mundo, todo o povo. Ali naquele contexto eram os gentios, mas aqui todo o povo que, querendo, se beneficia do reino de Deus. Ele compara a 3 porções de farinha, que uma mulher coloca uma porção de fermento e leveda toda a massa. Ou seja, aquele reino que Jesus implantou não ficaria preso nos muros de Jerusalém, que alcançaria todo o mundo habitado. E eu e você, hoje, somos convidados a tornar acessível o reino de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Somos convidados a vivenciar o reino de Deus, a mostrar que estamos vivendo o reino de Deus no cotidiano, no ordinário da nossa vida. Não podemos esperar o reino de Deus somente nas coisas grandiosas, nos milagres e portentos grandiosos, mas nas coisas pequenas. O reino de Deus não se dá nos milagres instantâneos, mas é no dia a dia. O reino de Deus se dá na perseverança, na persistência no caminho do Senhor. Se nós queremos viver o reino de Deus apenas em um momento, nós não conseguiremos. O reino de Deus, ele começa pequenininho, e na nossa perseverança, a nossa persistência na presença do Senhor é que vai tornando cada vez mais acessível que vivamos o reino de Deus.
Se plantamos uma semente, precisamos esperar ela germinar, brotar, para depois colher os frutos. Se colocarmos o fermento na massa, como Jesus coloca o exemplo, precisamos esperar a massa levedar, para depois fazer ali o pão. O reino de Deus é preciso perseverança. É preciso saber esperar o momento de Deus. O reino de Deus é vivido na simplicidade, na humildade, no mais singelo de nós, sempre reconhecendo que grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, nós somos apenas ovelha do seu pasto. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, Pai de bondade e misericórdia infinita, Tu és o grande e poderoso, Tu és o Rei do céu e da terra. Tu és o Rei do universo, Senhor. Tu criaste todas as coisas. Todas as coisas estão imersas em Ti, Senhor. Envie sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ser fortalecidos, revigorados, para que possamos vivenciar esse dia na Tua presença. Em Tuas mãos, Senhor, eu coloco agora cada irmão, cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra. Peço agora, Senhor, que Tu entre em cada cômodo, em cada lugar dessa casa e derrama da Tua graça, derrama da Tua unção. Derrama a Tua unção, Senhor, nessas pessoas que estão diante de Ti, mas também nessas pessoas que estão sendo apresentadas por essas pessoas. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um deles. Entra com as Tuas providências, Senhor. Coloque a Tua graça, a Tua unção naqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão desenganados pela medicina. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Entra com as Tuas providências naqueles que estão vivendo o desentendimento familiar, aqueles casais que estão à beira de uma separação, aqueles jovens, Senhor, que estão desesperançados, que estão passando pela depressão, muitos deles pensando em suicídio. Alcance agora, Senhor, pelo Teu poder de bondade, de misericórdia. Toque naqueles que estão vivendo nos vícios, aqueles que estão nas casas de recuperação, aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos. Alcance, Senhor, aqueles que estão nas casas de acolhida, nos asilos, e todos aqueles que se fazem de anjo para ajudar essas pessoas, Senhor. Alcance agora com o Teu poder de bondade e de misericórdia. Por intercessão de Santo Evaristo, dos santos anjos da guarda de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, a Tua escolhida, nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a Ti e a Tua família. Boa e abençoada terça-feira. A você que tem compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão. A você que tem deixado seus likes, seus comentários, você é muito importante para nós. A você que está nos acompanhando e não é inscrito no canal, se estiver vermelho aí o inscrever-se, clica nele, inscreva, para você não custa nada, pode ser muito simples, mas para nós é muito importante. Paz e bem a todos.